Meus irmãos, paz do Senhor Jesus, por favor, tome seu lugar, tome seu assento. Vocês, de forma bem reverente, já passaram muito tempo de pé louvando ao Senhor. Eu quero falar da minha alegria de estar aqui com vocês nesta noite, louvando o nome do Senhor. Hoje nós estamos no 11º dia do nosso propósito de oração, reavivados, né? Achegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. E também nesta oportunidade de culto, de adoração ao Senhor Jesus. Muito feliz por poder estar com os meus irmãos e bem nervoso com essa responsabilidade de pregar a palavra de Deus. Bem nervoso mesmo. Eu acredito que alguns irmãos pensem, não, o pastor já deve estar acostumado e ele não fica mais nervoso, mas eu fico, irmãos. As mãos ficam suando frio. Mas eu tenho uma palavra da parte de Deus, creio eu, que recebi do Senhor, e eu quero compartilhar com os meus irmãos. Eu quero ler o que está em Isaías, capítulo 55, e versículo de número 6. Isaías, capítulo 55, e versículo de número 6. Um versículo de onde, creio que pela direção do Espírito Santo, nós vamos ser edificados. Isaías, capítulo 55, e versículo de número 6, a palavra de Deus assim nos diz: busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto Ele está perto. Amém? Pai, a Tua igreja, a uma só voz orou pela minha vida. E eu Te agradeço por levantá-los, meu Deus, com esse propósito. E agora, Senhor, eu, juntamente com a Tua igreja, oro por esta palavra, meu Pai. Neste mesmo capítulo, o Senhor diz que essa palavra, ela não volta vazia. Então, Senhor, nos dê, meu Pai, a direção desta palavra. Senhor, abre o nosso entendimento. Abre o nosso entendimento. O meu, que tem a responsabilidade de explanar a palavra, e os teus servos, que de forma reverente, respeitosa e com temor e tremor, escutam a pregação. Nos abençoa, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero nesta oportunidade ministrar uma palavra com o tema Um convite solene da parte de Deus. Um convite solene da parte de Deus. Queridos, mas diferente de todas as vezes que eu me proponho a ministrar a palavra, eu quero hoje começar de forma diferente. A minha introdução à mensagem será de forma diferente. Como esse convite que nós acabamos de ler em Isaías 55, versículo 6, ele traz um caráter de urgência, eu queria compartilhar com vocês uma ilustração. Eu tenho em minhas mãos esse livro, A Prática da Piedade, de Lewis Bailey. Esse livro foi um presente que eu ganhei. Ganhei esse livro de presente no dia 9 de abril de 2020. Já são mais de 3 anos que eu tenho. Foi um presente que eu ganhei do irmão Paulo e da irmã Lúcia. Lembra, irmã Lúcia? A Prática da Piedade, de Lewis Bailey. Irmãos, a primeira edição desse livro foi escrito no ano de 1611, século 17. E é um livro, na minha opinião, sobre vida piedosa, o melhor que eu já li. A Prática da Piedade, Lewis Bailey. E a parte que eu quero trazer para vocês é bem interessante.
Os seus primeiros capítulos, irmãos, ele faz um alerta de forma urgente sobre nós vivermos para Deus. Nós vivermos para Deus. E ele traz aqui, se não me falha a memória, deixa eu só ter a certeza aqui para informar a vocês. Eu acredito que seja o capítulo de número 2. Só ter a certeza. Isso, na verdade, capítulo de número 2. Ele vai traçar, irmãos, interessante, uma história. Ele vai traçar uma história de uma pessoa que vive da sua infância até a sua velhice, sem dar atenção a Deus, nem à palavra de Deus. É tanto que ele fala as misérias de uma vida sem Deus. Então ele começa falando da fase infantil, da fase adolescente, da fase adulta e da velhice de uma pessoa que não quis saber de nada a respeito de Deus. E o trecho que eu quero compartilhar com vocês é um trecho que fala quando a pessoa já velha está no leito de morte, está no leito enfermo, à beira da morte. Então eu queria pedir a atenção de vocês, é uma leitura, às vezes é difícil a gente concentrar, mas se vocês prestarem bem atenção à minha leitura, com certeza eu vou ter uma maior facilidade na aplicação da palavra que eu quero ministrar. Então olha isso aqui, você tem que colocar na sua mente que é uma pessoa já idosa, bem enferma, no leito de morte, né? Uma pessoa moribunda. E ela nunca quis nada com Deus. Então olha só, meditações sobre a miséria do corpo e da alma na morte. Depois que o idoso lutou com uma longa enfermidade e suportou o peso da dor, achando que agora pode esperar algum sossego, vem a morte, o carrasco da natureza, o juízo de Deus, o fornecedor do inferno. Olhando para o velho, com cara feia e sombria, essa é a morte, sem dó da sua idade, nem levando em conta as suas dores, suportadas por muito tempo. Não se deixará comprar nem por prata, nem por ouro. A morte, ela não vai se deter. Nada disso. Ele não aceitará nada para poupar a sua vida, exigindo pele por pele, como nós lemos em Jó capítulo 1. E tudo o que o idoso tem, e então espanca todas as partes principais do seu corpo e prende o pobre homem para fazê-lo comparecer diante do terrível juiz. E como que achando que o velho não se dispõe a ir com ele depressa o bastante, ó Senhor, quantos dardos de calamidades ele atira no corpo daquele pobre idoso. Pontadas, dores, cãibras, sede, fome, febres, obstruções, resfriado, catarro, cólica, cálculos renais, gases e etc. Ó que visão cadavérica! Vê-lo ali em seu leito, quando a morte lhe dá o golpe final. Que frígido suor escorre por todo o seu corpo, que tremor se apossa de todos os seus membros. A cabeça metralha, o rosto empalidece, o nariz escurece, o maxilar inferior descai, os nervos oculares estão prestes a se romper e se dividir. Agora, a pobre e miserável alma percebe e sente que o corpo terreno começa a morrer. Parece o final do mundo, quando ocorrerá a dissolução da estrutura universal. É um capítulo muito longo, então eu vou pulando fases, mas que não perde o sentido da fala, né? Enquanto ele é assim intimado a comparecer às grandes sessões do julgamento divino, eis que outra sessão de julgamento e entrega à prisão é dirigida dentro dele. Nesse tribunal, a razão se assenta, desempenhando a função de juiz.
o diabo, apresenta uma lista de acusações, tão comprida quanto aquele livro ou rolo de Zacarias, no capítulo 5 e no versículo 2, e em Ezequiel 1, do 9 ao 10. Nessa lista são alegadas todas as más ações que você cometeu e todas as boas ações que você não fez, tendo a oportunidade. E todos os juízos e maldições devidos a todo o pecado cometido. Sua própria consciência vai acusá-lo. Sua memória vai lhe dar amarga prova, e a morte está no tribunal, pronta como um fiel executor para despachá-lo. Irmãos, é tão forte. Mas eu vou avançar e avançar muito, né? Como se a gente estivesse assistindo um vídeo. Vou avançar muito, e vou agora para as lamúrias desse homem. Até agora foi descrito a sua situação e o juízo chegando para ele junto com a morte. Mas agora eu quero falar um pouco sobre as lamúrias dele no leito de morte, do próprio homem, não é? Ele diz assim, olha: a alma aflita se vê desolada, dessa forma e completamente destituída de amigos, de ajuda e de consolo, sabendo que dentro de mais ou menos 1 hora terá que estar no meio dos sofrimentos eternos. Ela se retira para o coração, que de todos os membros é o último, é o primeiro que vive e o último que morre. Faz então esta dolente lamentação consigo mesma: ó, que miserável homem que eu sou! Como me envolvem as angústias da morte! Como me apavoram as torrentes de Belial! Fazendo alusão a 2 Samuel 22:5. Na verdade, os laços da primeira e da segunda morte me apanham de vez. Ó, quão inesperadamente a morte se insinuou de forma imperceptível, grau após grau, assim como o sol, que os olhos não percebem que se move, apesar de se mover velozmente. Como a morte descarrega sobre mim o seu rancor sem piedade. O Deus de misericórdia me abandonou completamente. E o diabo, que não conhece misericórdia alguma, está à espera para me levar. Quantas vezes eu fui advertido deste doloroso dia pelos fiéis pregadores da palavra de Deus. Quantas vezes eu fui advertido sobre isso pelos fiéis pregadores da palavra de Deus. E o que é que eu fazia? Eu só zombava. Que proveito eu tenho agora de todo o meu orgulho, de uma bela casa, de roupas brilhantes? Em que deu o gostoso sabor de todos os meus deliciosos pecados e manjares? Todos os bens terrenos que juntei com tanto zelo, com tanto esforço, com tanto trabalho, eu agora daria todos eles por uma boa consciência que tão relaxadamente eu negligenciei. E que alegria sobra agora de todos os meus gozos carnais de antes, nos quais eu punha o meu maior prazer? Aqueles tolos gozos eram apenas sonhos enganosos e agora estão no passado, como sombras que se desvanecem. Contudo, só pensar nas dores eternas que terei que suportar por aqueles curtos prazeres que eu vivi nesse mundo, me dói como um inferno antes de eu entrar nele. Todavia, com justiça confesso, tenho sido tratado como mereço. Pois quantas bênçãos eu recebi. Fui criado à imagem de Deus com uma alma racional, capaz de julgar por mim mesmo o meu estado. A misericórdia me foi oferecida várias vezes, e sendo instado a recebê-la, eu negligenciei a graça de Deus, preferindo os prazeres, preferindo a prostituição, preferindo a bebida, preferindo o sexo, preferindo tanta coisa que eu amei nessa vida, do que o cuidado religioso de agradar a Deus. Eu vivi licenciosamente o meu curto tempo,
sem considerar as contas que eu teria que prestar no fim definitivo. E agora, juntando todos os prazeres da minha vida, eles não se equiparam nem à mínima parte das dores que agora eu sofro e que ainda sofrerei. As minhas alegrias foram apenas momentâneas, e elas se foram antes de eu desfrutá-las mais um pouco. As minhas misérias são eternas e jamais terão fim. Oh, quanto tempo consumi com as cartas, baralho, com os dados, com os jogos e outras práticas vis. Quantas noites eu gastei com as prostitutas. Quantas vezes eu inseri no meu corpo drogas que me traziam um prazer momentâneo. Se tão somente eu tivesse passado esse tempo lendo as Escrituras, ouvindo sermões, recebendo a comunhão, Santa Ceia, chorando por meus pecados, jejuando, vigiando, orando e preparando a minha alma para agora poder partir firmado na segura esperança da salvação eterna. Oh, se agora eu pudesse recomeçar a minha vida, como eu desprezaria o mundo e as suas vaidades? Quão religiosamente e com que pureza eu levaria a minha vida? Como eu frequentaria a igreja? Não faltaria nenhum dia sequer. Eu santificaria o dia do Senhor, o domingo. Se Satanás me oferecesse todos os tesouros, prazeres e promoções deste mundo, ele nunca me instigaria a esquecer os terrores desta terrível hora final. Ó corrupta carcaça, porém, ó podridão repugnante, como o diabo nos ilude, e como servimos e enganamos uns aos outros, e atraímos uma veloz condenação sobre nós. Agora, o meu caso é mais miserável do que o do animal que perece no fosso, pois terei de responder diante do trono do juízo, do justo juiz do céu e da terra, onde não tenho nada para dizer em minha defesa. E esses iníquos, que têm o segredo de todos os meus delitos, vão me acusar, e eu não posso me desculpar. O meu próprio coração já me condena. Irmãos, ainda tem pelo menos umas 5 ou 6 páginas só sobre isso aqui. Mas eu tentei abreviar. Por favor, presbítero Marcos. Quem desejar adquirir A Prática da Piedade, Lewis Bale. Foi escrito em 1611, viu? Mas olha aí. Vejam, meus irmãos, eu não sei se os irmãos conseguiram captar bem, a leitura é muito extensa, às vezes a gente desconcentra. Mas, queridos, só existe 2 caminhos. O caminho largo e espaçoso, que conduz à perdição. E o caminho estreito e apertado, que conduz à vida eterna. Inevitavelmente, você estará em um dos 2. Por isso que esse convite do Senhor, através deste pequeno versículo, é tão urgente. É tão urgente. Um convite solene da parte de Deus. O Senhor entregou o seu Filho Jesus em sacrifício para o pagamento por todos os nossos pecados. E assim, Ele nos dá a oportunidade da salvação e nos faz esse convite solene. Tal salvação é pela graça, independente das nossas obras. Porém, o Senhor, o Deus soberano, o Altíssimo, Ele espera pacientemente de cada um de nós um posicionamento e uma decisão. Ele espera que cada um de nós atenda ao seu chamado, ao seu convite solene. Meus irmãos, o que eu falo nesta noite é muito sério. Nós vivemos dias muito difíceis, porque, embora no Brasil, na nação brasileira, nós desfrutemos de uma grande liberdade religiosa. Somente nesse espaço aqui de aproximadamente 200 metros, nós temos 3 igrejas.
Nós estamos aqui na Igreja Bíblica Boa Semente. Nós temos os nossos irmãos aqui da Assembleia de Deus Montes, a menos de 100 metros. E mais um pouquinho à frente, nós temos a Igreja Universal do Reino de Deus. Nós temos as mais variadas opções de igrejas para frequentarmos. E parece que tudo isso, irmãos, leva ao cumprimento da fala do apóstolo Paulo, que nos últimos dias haveriam homens que procurariam mestres segundo os seus desejos. E nós temos visto, irmãos, que, infelizmente, pelo fato de haverem muitas igrejas, também com isso tem ocorrido uma gama, uma variedade de ensinamentos extra-bíblicos, que não concordam com as Sagradas Escrituras. E assim, irmãos, muitas pessoas, mesmo frequentadoras de igrejas, não estão no caminho certo. Não estão de acordo com a vontade de Deus. Não estão tomando posse desse convite solene e desta salvação da parte do nosso Deus. Mas nesse texto nós temos aqui, irmãos, um ensinamento tão simples e tão profundo que fala a respeito desse convite e como de fato eu entenderei que estarei no caminho certo, pastor. Como podemos atender a este convite solene e entender e ter a certeza que estamos no caminho certo? Em primeiro lugar, Isaías 56, e versículo de número 5, ele diz: busquem o Senhor. Busquem o Senhor. É a parte A do versículo. Busquem o Senhor. O verbo buscar, ele não é usado no sentido de procurar por algo ou por alguém que está perdido. Eu vou buscar, eu vou procurar Deus. Não, não é esse o significado. O significado de busquem o Senhor, na verdade, é de buscar um real compromisso com Deus. Um real compromisso com a sua palavra. Meus irmãos, muitas pessoas buscam a Deus apenas para uma mudança de vida. Um casamento em crise e o desejo de restaurá-lo, uma crise financeira e o desejo de que seja sanada, e os mais variados motivos que eu gastaria muito tempo aqui dizendo. Muitas pessoas buscam a Deus por coisas. Em João capítulo 6, nós lemos sobre uma grande multiplicação de pães e peixes operada por nosso Senhor Jesus Cristo. Depois que o Senhor efetua essa multiplicação de pães e peixes, e aquelas pessoas saciam a sua fome, saciam a sua sede, Jesus as despede, bota os seus discípulos num barco, manda eles atravessarem o mar da Galileia. Jesus vai também com eles, e depois, quando chega no outro lado do mar da Galileia, as multidões pegam barcos e vão à procura de Jesus. Quando eles chegam lá: Jesus, nós estávamos à tua procura. Jesus Cristo diz: vocês estão à minha procura por causa de pão. Porque eu multipliquei pão, vocês mataram a fome, já está chegando a fome de novo, e vocês querem mais pão. Então Jesus aproveita aquele ensejo e ele traz uma mensagem muito forte. Ele diz: o desejo prioritário de vocês não deve ser o pão da terra, mas o desejo prioritário de vocês deve ser o pão do céu. E quando ele fala pão do céu, provavelmente ali naquela comunidade, em sua maioria de judeus, eles trazem à mente o maná, que quando o povo de Deus peregrinava no deserto, saindo do Egito, o Senhor mandou o maná, o pão que caía do céu. Mas Jesus Cristo é bem claro e diz: eu não estou falando a respeito do maná. O maná cessou quando o povo de Deus tomou posse da terra prometida. O maná cessou. Aquilo ali era um símbolo. Mas o pão vivo que desceu do céu, sou eu que falo com vocês. E aquele que comer da minha carne, aquele que beber do meu sangue, esse sim, jamais terá fome, jamais terá sede e terá a vida eterna. O nosso Deus, irmãos, eu uso essa palavra, não sei se eu estou sendo tão feliz em usar esta palavra, mas eu digo para vocês: o nosso Deus é um Deus
disponível. Pastor, então por que é que diz, enquanto pode ser encontrado, ele está escondido? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Então por que esta palavra encontrá-lo, se ele não está perdido? Como eu disse na primeira fala, ou no primeiro ponto, buscar a Deus não é buscar alguém que está escondido ou que está perdido. Buscar a Deus é buscar um compromisso sério com Ele. E esse compromisso, e nós só encontramos a Deus, esse Deus disponível, irmãos, quando nós buscamos de forma sincera e com todo o nosso coração. O nosso Deus, irmãos, Ele não se revela de qualquer forma. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, ele diz que o homem natural, ele não entende as coisas de Deus. O que é o homem natural? É o homem que se dedica apenas às coisas dessa terra, à sua própria vida. E Deus só pode ser encontrado, irmãos, pelo homem espiritual. Por aquele homem que toma a decisão, que aceita esse convite solene e que passa de fato a viver uma vida dedicada a Deus. Por isso que eu disse, irmãos, que há muitas pessoas dentro da igreja, mas que ainda não tiveram um encontro com Deus. Se você decidir hoje cursar uma faculdade teológica, você vai ser lecionado por alguns professores de teologia ateus, que conhece o texto, a interpretação do texto, que conhece o estudo do texto bíblico, mas que não conhece o Deus da Bíblia. Para esses, Deus, entre aspas, está escondido. Mas para aquele homem que abre o seu coração, que aceita o convite solene da graça, os seus olhos são abertos. E ele consegue encontrar esse Deus, irmãos. Em Jeremias, capítulo de número 29, nós lemos: vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Quem esteve aqui presente no domingo que passou, eu trouxe um sermão baseado naqueles ladrões que foram crucificados ao lado de Jesus, à esquerda e à direita. E vocês viram que aquele homem, na última hora, teve os seus olhos abertos, o seu coração aquecido, e ele clamou por salvação ao Senhor Jesus, e ele foi atendido prontamente. É preciso, meus amados irmãos, nós abrirmos o nosso coração para que o Senhor trabalhe. O Senhor faz o convite solene e Ele pode até dizer: olha, você venha como você está. Pastor, eu estou cheio de pecados, eu tenho uma vida torta, pregressa, será que Deus me aceita? Aceita! Mas então, como diz o próprio Senhor Jesus Cristo em João capítulo 8, quando você aceitar este convite solene, quando você vier para o Senhor, você conhecerá a verdade. Jesus Cristo diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. E a partir do momento que você conhecer a verdade, que é Jesus, e quem conhece a Jesus conhece a palavra de Deus, porque Ele é o Verbo, Ele é o Logos, e o Verbo se fez carne e habitou no meio dos homens, e habitou no meio de nós. Quando você conhece essa palavra, você não precisa que um guru religioso, um pastor, um padre, quem quer que seja, venha para você com uma lista de pode, não pode, para você marcar com X. Não. Você vai conhecer a verdade, e a verdade vai te libertar. A verdade vai esclarecer para você o que Deus quer de você. A verdade que a palavra de Deus vai tirar dos seus olhos as escamas, vai tirar do seu coração uma carcaça, uma coberta, uma couraça, vai tirar do seu peito um coração de pedra e vai colocar um coração de carne, e você vai entender quão miserável e pecador você é e quão maravilhoso e salvador é Jesus.
E entendendo a sua miserabilidade, você vai entender também: eu fui perdoado, eu fui salvo pela graça, a minha vida foi alcançada pela graça, pela misericórdia de Deus. E mesmo eu sendo, como disse o apóstolo Paulo, o pior de todos os pecadores, mas aprove ao Senhor me chamar e me colocar no ministério. Porque quando o homem busca Deus de todo o coração, irmãos, o próprio Espírito Santo se encarrega de fazer a obra. Você precisa do pastor, você precisa de um líder do seu grupo, mulheres, jovens, adolescentes, crianças. Claro que precisamos, são pessoas mais experientes na fé, são pessoas que têm mais experiências com Deus e claro, elas vão lhe trazer uma instrução. Mas não são essas pessoas, o seu pastor ou o seu líder de pequeno grupo, de departamento, que vai dizer o que você deve fazer ou não. É a própria palavra que vai esclarecer. Surgirão dúvidas, muitas, e aí onde entra o seu líder espiritual, para lhe esclarecer, para tirar alguma dúvida. Mas quem na verdade vai aquecer o teu coração, irmão, na verdade quem vai tocar em você, e você vai sentir uma ojeriza sobre coisas que outrora você amava, você gostava tanto, e o próprio Espírito Santo vai comunicar para você: isso não é mais para você, minha filha, isso não é mais para você, meu filho, eu tenho algo melhor, eu tenho um prato mais delicioso, eu tenho unção, eu tenho graça, eu tenho o poder de Deus para derramar sobre a tua vida. Ele é Deus. Mas para isso é necessário que nós o busquemos de todo o coração, porque esse Deus, Ele está disponível, Ele não está escondido. Ele não está escondido. Ele está aqui agora, irmãos. Oh, Ele está aqui agora, igreja. E essa é a razão de nós não estarmos perdidos, porque Ele nos alcançou. A maior alegria na face da terra, na vida de um homem e de uma mulher, é ser aceito por Jesus. A igreja pode te excluir, o pastor pode te excluir. O salmista disse: ainda que o meu pai e a minha mãe me desamparem, o Senhor me acolherá. Ele é um Deus que não abandona. Esses dias tem martelado muito na minha cabeça a humilhação da escrava egípcia Agar, quando ela foi extremamente humilhada por sua senhora Sara, e ela fugiu, ela não aguentava mais tanta humilhação. E quando ela fugia, e nessa fuga não era com Ismael, era sozinha. Quando ela está errante pelo deserto, o anjo do Senhor a encontra e diz: o que você está fazendo aí, Agar? A resposta de Agar pode ser a de algumas pessoas aqui nesta noite: eu venho fugindo, porque eu já não suporto mais tanta humilhação. Eu já não suporto tanto sofrimento. Eu não suporto o que têm feito comigo, o que fizeram comigo, eu já não suporto. Eu quero perguntar a vocês: vocês creem que Deus tem o melhor para vocês? Crê ou não crê? Você sabe qual foi a palavra de Deus para a escrava egípcia? Dê meia volta, volte pelo mesmo caminho para a casa da sua senhora Sarai. Porque eu tenho promessa com você e eu tenho promessa com o seu filho. E promessa de Deus é promessa cumprida. Promessa de Deus é promessa cumprida. Deus não abandona os seus. Ele está aqui, bem pertinho. Ele está aqui agora e você pode nesse momento fazer a sua oração dizendo: eu preciso disso, Senhor. Eu estou precisando disso, meu Deus.
O convite solene de Deus nos diz que Ele está disponível e que você precisa abrir o seu coração para Ele. Em terceiro e último lugar, o convite solene de Deus tem um prazo. Pois nós lemos em Isaías 55:6, enquanto se pode achar, enquanto está perto. Esse enquanto, irmãos, significa uma expressão de um tempo limitado. A expressão de um tempo limitado. Aqui nós vemos que há uma urgência, um tempo limitado de oportunidades. A porta da graça e da salvação está aberta, mas chegará o tempo que se fechará. Nós não sabemos o tempo, nenhum teólogo, nenhum estudioso sabe esse tempo. Nós só sabemos que o dia da nossa salvação, da nossa reconciliação, se chama hoje. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. Enquanto se pode achar. Eu não sei, irmão, se esse mundo ainda terá uma hora pela frente. Eu não sei se esse mundo ainda terá 100 anos pela frente. Eu não sei se esse mundo terá 1 minuto pela frente. E por eu não saber, que pode ser que a vinda de Jesus seja daqui a 30 segundos, ou daqui a 100 anos, ou daqui a 200 anos, eu não sei. Mas exatamente por eu não saber, é que eu sinto uma urgência de hoje buscar esse compromisso sério com o Senhor. Talvez aqui a maior parte do nosso público sejam pessoas que já tomaram a sua decisão e entregaram sua vida a Jesus. Isso não significa muita coisa, se junto com essa decisão você não tiver assumido um compromisso sério. Existem muitos crentes dentro das igrejas que estão caminhando entre dois pensamentos. Quando estão na igreja, quando ouvem a seriedade da pregação, tremem. Mas quando passa desse portão lá para fora, que o pecado bate na porta, cedem. E Deus não te quer assim, meu filho. Deus não te quer assim, minha filha. Isaías 43, versículo 1. Eu comecei a viver a experiência de assistir a série The Chosen, né? Influenciado pela Tatinha, minha sobrinha, comecei a assistir, ainda não tinha assistido. E eu achei incrível como o diretor, o autor, o criador da série, ele montou o encontro de Maria Madalena com Jesus. Ela, desde criança, batia na mente dela o ensinamento dado pelo seu pai, de Isaías 43:1. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Tu és meu. Aquela mulher atormentada por demônios, vivia na prostituição, até um dia que, segundo nós acompanhamos lá na série, ela pensou em dar cabo da sua própria vida, porque já não tinha mais solução, até o dia que Jesus a encontrou, olhou para ela e disse: chamei-te pelo teu nome, tu és minha. Essa é a palavra de Deus nesta noite. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. C.S. Lewis, ele diz: Deus não quer uma parte de você. Deus não quer a tua oratória. Deus não quer o teu dinheiro. Deus não quer o teu dom. Deus quer você todo. Deus quer você todo. Joás de Lima Moody, um dia em uma grande cruzada, ele pregava e dizia: está para aparecer um homem totalmente entregue nas mãos de Deus, e todos verão o que Deus é capaz de fazer através da vida de um homem totalmente entregue nas mãos de Deus.
Quando ele fala isso, uma cruzada de milhares e milhares de pessoas, vai passando um homem que tinha apenas metade das suas pernas, eram amputadas. E ele escutou o pregador falando: e vocês estão para ver o que Deus pode fazer através da vida de um homem totalmente entregue nas suas mãos. O que acontece é que vocês estão se entregando a Deus apenas pela metade. Aquele homem ouviu aquilo novamente, suas pernas amputadas, mas ele veio se arrastando. Ele atravessou a multidão e gritou com o pregador e disse: pregador, Deus aceita um homem pela metade? O pregador respondeu: Deus aceita um homem pela metade, que se entrega a Ele totalmente. Mas Deus não aceita um homem completo, que só se entrega pela metade. É preciso que tenhamos de fato um compromisso com Deus, porque há um espaço de tempo, irmão. Na minha adolescência, quando eu era evangelizado, na hora do intervalo, na escola, jovens evangélicos vinham, me entregavam folhetos, e a minha fala para eles era: eu sou muito jovem, eu preciso curtir a vida, eu tenho apenas 16 anos, 17 anos, eu preciso curtir minha vida, quem sabe, aos 40, 50 anos de idade, quando eu já estiver curtindo muito a vida, eu entrego a minha vida a Jesus. Quantos de nós não pensamos assim? Mas o que diz a palavra de Deus em Mateus capítulo de número 25? Mateus capítulo de número 25, versículo 1. O reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram prudentes e 5 delas eram imprudentes, e 5 delas eram prudentes. As que eram imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, não levaram querosene. Mas as virgens prudentes, além de as suas lamparinas, elas levaram também óleo. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite, ninguém sabia que hora o noivo chegava. Olha a hora que ele chegou. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito. O amigo do noivo gritou. O João Batista gritou: arrependei-vos. 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 Eis o noivo. Saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens, as imprudentes e as prudentes, prepararam as suas lamparinas para encontrar com o noivo. Mas as imprudentes, elas perceberam que as suas lamparinas estavam se apagando por falta de óleo. Então elas disseram às prudentes: venham cá, nos dê um pouquinho de óleo, para que as nossas lamparinas não se apaguem. Mas as prudentes responderam: não, a salvação é individual, eu não posso te levar comigo, só quem pode te levar é Jesus. Eu não posso salvar ninguém, eu preciso de salvação, e aquele que pode me salvar é o que pode te salvar, é Jesus. Não, versículo 9. Porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas, achando que tinha tempo, foram comprar. Então o noivo chegou. E as que estavam preparadas, aquelas pessoas que ouviram o Santo Evangelho e entregaram suas vidas a Jesus, que entenderam o convite solene da parte de Deus, que disseram: para um pecador como eu, somente um Salvador como Jesus. Elas entraram com o noivo para a festa, para as bodas. E então a porta, mais tarde, chegaram as virgens imprudentes ou loucas e disseram: Senhor,
Senhor, abre a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade eu lhes digo que não as conheço. Portanto, lição para os que estavam ali recebendo o ensinamento de Jesus e para nós: vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. O Senhor nesta noite faz um convite solene. Você é crente? Assuma um compromisso com o seu Deus. Você é obreiro na casa do Senhor? Honre o compromisso que você assumiu com o seu Deus. Você está afastado dos caminhos do Senhor? É hora de você voltar para casa. Você ainda não entregou a sua vida a Jesus? Pois hoje é a porta da salvação. O convite solene da parte de Deus está sendo dado para você. E se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração.